Risco jurídico aos clientes da Avenue depois que ela foi comprada pelo Itaú. ETFs irlandeses fazem sentido mesmo sem querer ter filhos? Devo montar minha reserva de emergência ou começar a investir ao mesmo tempo? Essas são apenas algumas das perguntas que eu responderei para vocês no vídeo de hoje. Chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E até algumas semanas atrás, eu abria caixinhas de pergunta no meu Instagram com certa frequência e eu conseguia responder praticamente todas as perguntas que eu recebia. Porém, nas últimas semanas, com o crescimento da minha página, obrigado a todos vocês que fazem parte disso, eu não consigo mais responder todas as perguntas, muito menos com a qualidade que eu gostaria de responder cada uma delas. Somado a isso, eu tenho assistido alguns vídeos aqui no YouTube, onde as pessoas respondem perguntas lá da caixinha de perguntas do Instagram, aqui no YouTube, de uma forma mais completa, e eu achei esse formato muito interessante. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Ele é o primeiro e se vocês gostarem desse formato, me avisem aqui embaixo, porque eu repito ele nas próximas semanas. Então eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram essa semana e eu recebi diversas perguntas, e eu separei 7 delas para responder aqui para vocês durante o vídeo de hoje. Eu vou chamar esse vídeo de perguntas e respostas, porque eu realmente não sou muito bom com a criatividade. Criatividade não é o meu forte. Meu forte são finanças, números, comportamento. Então se você tem alguma sugestão para chamar essa série de perguntas e respostas, me escreve aqui embaixo também para me ajudar com esse nome dessa nova série, se é que vocês vão gostar dela. E partindo para nossa primeira pergunta que eu separei aqui, do Alexandre Volpato, ele perguntou: Itaú comprou a Avenue, algum risco para o investidor em relação ao Brasil? E eu entendo que muitos de vocês estão preocupados com a situação jurídica do Brasil atualmente. Depois das eleições, a gente está vendo muita coisa estranha acontecer, tanto para um lado quanto para o outro, e essa preocupação em relação aos seus ativos no exterior serem confiscados, serem apropriados, estarem expostos ao risco jurídico do Brasil ficou ainda maior. Obviamente que um dos motivos para você investir no exterior é justamente essa proteção jurídica, é você desvincular o seu dinheiro dos riscos jurídicos que existem no Brasil. E aí muitos clientes da Avenue, a Avenue Securities, estão preocupados agora porque o Itaú comprou grande parte da empresa e tem um direito de compra do restante da empresa daqui a alguns anos. E muita gente pensa, o Itaú é um grande banco brasileiro, está sujeito às jurisdições brasileiras, às leis brasileiras, então automaticamente ele sendo dono da corretora minha nos Estados Unidos, eu estou exposto a essa jurisdição e a esse risco no Brasil. E uma coisa que eu posso garantir para vocês, e vocês podem ficar tranquilos, é que não existe nenhum risco de jurisdição brasileira para o seu dinheiro que está nos Estados Unidos, seja em uma corretora 100% americana, em uma corretora que tenha sócios europeus, asiáticos ou até mesmo sócios brasileiros, como é o caso da Avenue com seu sócio que pode se tornar majoritário, o Itaú. E para confirmar essa informação, eu até conversei com o pessoal da Avenue, que trabalha dentro da Avenue, sobre essa situação, e eles disseram que muitos clientes estão com essa dúvida, mas que vocês podem ficar 100% tranquilos em relação a isso. Essa pessoa até me deu um exemplo. Imagina que o Google, ele tem seus sócios brasileiros e ele tem até uma sede dentro do Brasil. Se a justiça brasileira bloqueia os bens do Google ou impede que ele faça alguma coisa ou faz alguma ordem judicial que impacte negativamente o Google, eles não têm absolutamente nenhum dizer sobre a sede do Google na Califórnia. Eles não conseguem influenciar em nenhuma hipótese a operação da empresa na Califórnia. E o mesmo acontece com a Avenue, que tem agora um grande sócio, o Banco Itaú no Brasil, mas não está atrelada de nenhuma forma à justiça brasileira. Então o seu dinheiro está nos Estados Unidos, numa jurisdição americana, seguindo regras americanas e não brasileiras. A segunda pergunta que eu vou responder para vocês hoje é da Tanara Weiss, ou Weiss. Desculpa se eu pronunciar errado o nome de vocês aqui nessa série. A Tanara perguntou o que significa ETF Small Caps. E ela deve ter perguntado isso porque diversas vezes lá no meu Instagram eu falo sobre ETFs de Small Caps, Small Cap Value, ou então alguma outra estratégia de ETFs. O ETF significa Exchange Traded Fund, que é um fundo negociado em bolsa. Eu tenho esse vídeo aqui onde eu falo muito mais sobre os ETFs e suas vantagens. Inclusive eu acredito que eles são o melhor investimento para todos os investidores. Então se você adiciona ETFs bons na sua carteira, você com certeza terá bons resultados de longo prazo. Já os ETFs de Small Cap são aqueles que possuem em sua estratégia investir em empresas de pequeno porte. No mercado financeiro a gente chama as empresas grandes, aquelas que a gente conhece, Apple, Amazon, JP Morgan, Johnson & Johnson, de large caps.
são as empresas de maior tamanho, de maior porte. A gente tem no meio do caminho as mid caps e depois as menores empresas da bolsa, que são as small caps. Os ETFs de small caps focam em investir justamente nessas empresas de pequeno tamanho. O tamanho também é um dos fatores que já foi comprovado empiricamente com estudos de retornos passados, que ele aumenta a expectativa de retorno da sua carteira. Então, a partir do momento que você adiciona ETFs de small caps, aqueles ETFs que focam em empresas pequenas, você aumenta o risco da sua carteira e, consequentemente, a expectativa de retorno dela também. Inclusive, eu tenho esse vídeo aqui onde eu falo sobre Small Cap Value, que é uma das minhas estratégias favoritas no mundo de investimentos, e eu te convido a assistir ao final desse vídeo. Eu vou deixar na tela final desse vídeo também. A próxima pergunta é do Matheus Abreu e ele diz: o fato de morar no Brasil não justifica um percentual maior do patrimônio de longo prazo do que você defende? E se você me acompanha nas redes, você já viu eu defendendo que no percentual de patrimônio de longo prazo, ou seja, aquele investimento que você faz para sua aposentadoria ou para um objetivo que está mais de 10 anos no futuro, não vale a pena deixar mais do que alguns % da sua carteira no Brasil. E é isso mesmo que você escutou. Se você tem mais do que 2, 3, 4% do seu patrimônio de longo prazo no Brasil, você está correndo um risco desnecessário. O Brasil significa menos do que 1% do mercado global de investimentos. Então, a partir do momento que você tem 2%, você já está duplicando essa exposição. 5% você multiplicou ela por 5. 10% você está 10 vezes mais exposto a um país emergente, cheio de riscos, com uma moeda muito desvalorizada ao longo da história, com riscos políticos, inflacionários, econômicos, enfim. Eu acho uma posição muito grande para você ter para o longo prazo. E o fato de você morar no Brasil e não ter pretensão nenhuma de morar fora em outro país ao longo da sua vida é um motivo a mais para você ter ainda menos dinheiro de longo prazo dentro do país. E eu te explico por quê. Se você mora no Brasil, o risco do seu emprego está no Brasil. O seu salário é em reais. Então, se o real se desvaloriza, você perde poder de compra. Se a inflação do Brasil sai fora de controle, se a justiça brasileira determina alguma coisa, se o governo aumenta o IOF para 50%, sei lá, qualquer risco que esteja atrelado ao Brasil, você estará diretamente exposto a ele. Então, a partir do momento que você investe boa parte do seu patrimônio fora do país, você reduz esse risco, porque pelo menos os seus ativos de longo prazo, seus investimentos de longo prazo não estão atrelados a esses riscos. Então, excluindo a sua reserva de emergência e qualquer gasto que você tenha ou qualquer dinheiro que você precise no curto prazo, até uns 2, 3, 4 anos, tudo isso deve estar no Brasil, mas qualquer investimento que você esteja fazendo para o longo prazo, principalmente para a sua aposentadoria, que deve ser daqui a algumas décadas, deve estar majoritariamente, e eu digo majoritariamente, exagerando aí para os 98, 99% investidos globalmente fora do Brasil. E sim, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso, onde eu explico mais motivos e o racional por trás dessa minha opinião. Eu vou deixar ele aqui para você assistir. A próxima pergunta é da Nilceia Tinga e ela tem muito a ver com a pergunta que eu acabei de responder. E ela pergunta: 5% no Brasil é o máximo? E novamente, voltando aos percentuais de carteira, se a gente exclui a sua reserva de emergência e tudo que você vai gastar no curto e talvez no médio prazo, eu diria até uns 5 anos no futuro no máximo, todo esse dinheiro deve estar no Brasil, seus investimentos de longo prazo. Eu sou muito favorável de ter pelo menos 95, 98, 99% investidos globalmente fora do Brasil. Então, se você está falando de investimentos para o longo prazo, eu realmente acredito e posso provar isso com números, com dados, com estatísticas, de que 5% deve ser sim um máximo para a gente ter como parâmetro. E não exagerar na nossa posição em um país, como eu já falei, emergente, com diversos riscos e sem retornos que estão alinhados com esse risco maior que você está correndo com os seus investimentos. A próxima pergunta de hoje é da Marina Caetano e ela diz: Daniel, primeiro faço minha reserva de emergência para depois começar a investir ou faço os dois juntos? E essa é uma dúvida muito comum, porque quando a pessoa percebe que ela precisa de uma reserva de emergência e que essa reserva precisa ser 3 a 12 vezes o tamanho dos seus gastos mensais, muita gente se assusta, muita gente fala: nossa, mas eu vou demorar 5 anos para construir essa reserva e eu não vou poder investir até lá? E eu digo para vocês, um dos melhores investimentos que vocês farão na vida de vocês é na reserva de emergência. Não porque ele vai render mais, muito pelo contrário, é um dos investimentos que menos rende, porque você precisa de segurança e liquidez. Porém, é um investimento que vai trazer muita tranquilidade, diversas possibilidades, saídas em caso de emergência, em caso de algo inesperado acontecer com você e com a sua família. E todos os investidores, sem exceção, que precisaram
tentaram usar a reserva de emergência e tinham a reserva disponível, nunca se arrependeram. Agora, voltando para sua pergunta, devo construir minha reserva inteira para então começar a investir? E eu diria que não, a gente não precisa ser tão drástico assim. Começar a investir vai te dar uma experiência legal, você vai entender melhor dos mercados, você vai perceber a volatilidade dos ativos, como eles se comportam, como que funcionam os investimentos, de preferência investimentos globais. Então eu diria para você, se você está começando a investir agora, dedique de 80 a 90% dos seus aportes mensais, daquilo que você investe todos os meses, para a sua reserva de emergência, e os outros 10 a 20% para começar a investir, mesmo sem ter a sua reserva pronta. Então digamos que você invista R$100 todos os meses. Coloque 80 ou 90 reais na sua reserva de emergência e os outros 10 ou 20 reais já em uma carteira de investimentos. É um valor muito pequeno que não vai fazer tanta diferença, mas ele vai te dar uma experiência fundamental para você investir ainda melhor quando a sua reserva de emergência estiver pronta. A partir do momento que você já tem metade da sua reserva de emergência, digamos que você precise de 10 mil reais, você já tem 5 mil reais nessa reserva, você pode até reduzir um pouco esse percentual. Ao invés de mandar 80% para a reserva, manda 60% ou 70% e os outros 30% ou 40% põe nos seus investimentos. Quando a sua reserva tiver um tamanho de 70% ou 80% do tamanho ideal dela, ou seja, se você precisa de 10 mil reais, quando você atinge uns 7 ou 8 mil reais, você já pode reduzir esses aportes para a reserva para 50% e os outros 50% você destina para os seus investimentos. Assim, a sua conta de investimentos vai crescendo, você ainda tem a sua reserva e ganha uma experiência que será valiosíssima ao longo da sua vida como investidor. Próxima pergunta é da Karine Nel e ela diz: no curso você ensina a corrigir os investimentos ruins, entre aspas, tem uma previdência complementar. E antes de te responder isso, Karine, eu vou te convidar a assistir a série onde eu explico todos os defeitos e algumas das qualidades que existem com fundos de previdência no Brasil, com a previdência privada brasileira. É uma série que eu fiz de 3 aulas extremamente completas que te explicam desde como a previdência funciona, por que ela existe, quais são as regras, quais são os tipos de planos, o que você tem que tomar cuidado e abrir o olho, tem várias ciladas dentro desses planos. Tá tudo isso nessa playlist aqui, então eu te convido a assistir essa playlist. E para te responder sobre se no curso a gente corrige a carteira de vocês, com certeza. Para quem não sabe, eu tenho o curso chamado Autonomia Financeira, que demora 8 semanas e durante essas 8 semanas a gente aborda todos os assuntos em uma ordem cronológica do que é preciso fazer para investir com autonomia ao longo da sua vida, globalmente, em uma carteira diversificada, do jeito que eu acredito e do jeito que eu invisto o meu dinheiro e o dinheiro da minha família. E sim, durante a autonomia eu ensino vocês a montarem uma carteira específica para as necessidades de cada um de vocês, para os objetivos, para o perfil, para aquilo que vocês precisam. E ao longo das semanas 6 e 7 do curso, onde a gente estrutura a carteira dos alunos, eu faço sim essas correções. Vocês me enviam as carteiras e eu dou meu feedback e eu falo para vocês, ó, isso aqui não tá legal, arrume isso, saia disso o quanto antes, isso aqui não faz o menor sentido, isso aqui tá muito legal, aumente essa posição. E é justamente por isso que o nível de satisfação dos alunos da autonomia é extraordinário. Eu respondo absolutamente todas as dúvidas que vocês tenham, eu ajudo vocês a montar essa carteira e eu trago um ensinamento que é valiosíssimo, que vale milhões ao longo da sua carreira como investidor. A próxima turma da autonomia começa em janeiro de 2023 e eu vou deixar o link da lista de espera para você se inscrever e ter todas as informações dessa próxima turma. E a última pergunta da nossa lista aqui de hoje foi feita pelo Alessandro PS Tech e ele diz: vale a pena migrar para ETFs irlandeses para quem não pretende ter filhos? Menos de 100 mil dólares na bolsa americana. E Alessandro, eu te digo que as vantagens dos ETFs irlandeses vão muito além do fato de você ter ou não filhos na sua vida. Os ETFs irlandeses, eles te protegem do imposto de herança americano, que começa a partir de 60 mil dólares. E esse imposto, você tendo filhos ou não, alguém vai ter que pagar. Algum beneficiário, algum herdeiro que você tenha no Brasil vai ter que pagar esse imposto. E os ETFs irlandeses, além de te proteger do imposto de herança americano, tem uma outra grande vantagem, que é reduzir pela metade os impostos que você paga nos dividendos recebidos por empresas americanas. Se você já investe no exterior, você sabe que qualquer dólar que você receba de dividendos, seja de uma empresa ou de um ETF americano, o governo americano deduz 30% de impostos. Ele é reduzido na fonte, você recebe somente 70 centavos desse $1 de dividendos. Porém, com os ETFs irlandeses, você pagará apenas 15% desse imposto, porque Estados Unidos e Irlanda têm um acordo onde essa tributação dos dividendos é reduzida pela metade. E aí, uma sugestão que eu dou para você: opte por ETFs irlandeses de acumulação. Esses ETFs, eles recebem os dividendos das empresas e reinvestem nas cotas dessas próprias empresas, da estratégia do ETF. E a partir do momento que ele não distribui esse dividendo para você, você não precisa pagar mais nenhum imposto. O imposto no Brasil é de 27,5%.
12,5% sobre a renda que você tem de dividendos no exterior. Recebendo de empresas americanas, você já pagou 30% para os Estados Unidos, então você não precisa pagar nada para o governo brasileiro. Já nos ETFs irlandeses, como eles pagaram apenas 15% por esse acordo que eles têm com os Estados Unidos, e se eles distribuírem esse dividendo para você, você terá que pagar mais 12,5%, que é a diferença de 15 para 27,5% para o governo brasileiro. Só que a partir do momento que você opta por um ETF de acumulação e não recebe esses dividendos, você não deve nada desses 12,5% e fica apenas pagando 15%, que é a metade dos impostos, do que se você tivesse ETFs americanos. Então, além de anular o imposto de herança americano, você reduz pela metade os impostos sobre dividendos, que é uma grande vantagem você querendo ter filhos ou não. Inclusive, se você quer se aprofundar mais sobre esse tópico de ETFs irlandeses, todas as vantagens e também as desvantagens incluídas nesses investimentos, eu tenho esse vídeo aqui para você assistir agora. E eu espero que vocês que chegaram até aqui tenham gostado desse formato, dessas perguntas e respostas. A gente consegue cobrir vários tópicos diferentes em um curto espaço de tempo e eu consigo ajudar vocês ainda mais a atingir essa tão sonhada autonomia que eu trago aqui para vocês. Comentem aqui embaixo a sugestão para um nome para essa série, ajudar na minha criatividade, se vocês gostaram desse formato ou não. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like se esse vídeo contribuiu para você de alguma maneira e a gente se vê no próximo vídeo.